Hoje eu quero compartilhar com os queridos o tema: o que o nosso Deus Todo-Poderoso faz por nós. Quero usar o texto do Salmo 91. Salmo 91, o que o nosso Deus Todo-Poderoso faz por nós. Salmo 91. Está sendo projetado, os que não têm a sua Bíblia podem acompanhar a leitura do texto do Salmo 91. Com certeza em algum instante, em alguma experiência você já leu este salmo. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém, queridos? O Salmo 91 é um desses salmos especiais. Ele está guardado no coração de uma multidão incontável de pessoas, as quais estas pessoas se voltam para ele em momentos de calamidades, em momentos de adversidades, em tempos difíceis, de sofrimentos, de angústia, em situações adversas que a vida nos apresenta. Spurgeon, ele não foi exagerado quando ele escreveu: em toda a coleção não há um salmo que seja mais animador. O seu tom é elevado e se sustenta do começo ao fim. A fé está em sua melhor performance e fala com nobreza. Por isso, queridos, o Salmo 91 é a voz da fé. O Salmo 91 é a voz da confiança, assegurando proteção do Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, e se dirigindo à nação de Israel no passado, na medida em que a Babilônia derramava a sua mão pesada, à medida em que a Babilônia então enfiara a sua mão esmagadora sobre o povo de Deus, as suas maldades, então ali Deus estava protegendo, Deus estava guardando, Deus estava livrando o seu povo. Isso nos revela, queridos, quando a gente olha para esse salmo, que a palavra de Deus é atemporal. Ela teve, ela tem e ela sempre terá a sua relevância, a sua aplicação em qualquer momento da história da humanidade, em qualquer experiência que eu e você passarmos, independente da cultura, independente dos povos. Este salmo, ele sempre se aplica à necessidade que nós temos na nossa vida. Afinal, os salmos escritos aqui por Moisés, por Davi, ou por qualquer outra pessoa que havia sido inspirado por Deus antes mesmo do cativeiro babilônico, no caso de Moisés, 1000 anos antes do cativeiro, eles foram utilizados para encorajar o povo de Deus. Eles foram usados para fortalecer a confiança no Senhor.
Eles foram usados para que eles pudessem olhar para o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle da história, da minha vida e da sua vida em suas mãos. Por isso, desse modo, o autor deste saltério, ele recorre às experiências do povo de Deus enquanto eles estavam no deserto. Ele recorre também às experiências de Davi nas batalhas que ele tinha enquanto ele estava no trono, para destacar, para revelar o amor soberano de Deus sobre os seus filhos, a forma amorosa como Deus cuida de cada um de nós, nos salvaguardando, nos protegendo, colocando o seu poder sobre nós em qualquer situação em que nós enfrentamos. E aí, nesse caso, sobre o povo de Deus, desde a saída do Egito, em que eles passaram por as mais profundas adversidades, perseguições, aflições, passando pelas batalhas que Davi enfrentou enquanto ele estava no trono, e até o cativeiro babilônico, e até os dias de hoje. Deus sempre foi, e Deus sempre será capaz de livrar o seu povo da opressão, de perigos, de pragas, de ataques, de influência satânica. Deus tem todo o poder nas suas mãos. Tudo está sobre Ele. E se aqui neste caso Israel confiasse, dependesse de Deus e obedecesse a sua palavra, eles seriam de novo protegidos, guardados, mesmo na Babilônia, depois que Israel precisava ter um recomeço. Então o salmista, além de estar falando sobre os crentes fiéis de outras épocas, ele também está agora desafiando a cada um de nós, nos dias de hoje, para nós celebrarmos, para nós louvarmos, pelo cuidado amoroso de Deus, pela proteção que Deus tem sobre cada um de nós, independente das circunstâncias. Hoje é um tempo em que nós podemos chegar diante do Senhor, celebrar a sua grandeza, o seu poder, pela forma como Deus tem manifestado o seu poder sobre cada um de nós, renovando o seu cuidado, a sua ação sobre a nossa vida. Por isso o Salmo 91, ele poderia ser de quase qualquer época que Israel precisou da proteção e da provisão de Deus, porque a palavra de Deus, como eu falei, ela é atemporal, ela é sempre relevante, ela é sempre aplicável em qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer realidade em que nós estamos inseridos. Então o que é que nós podemos aprender neste salmo, através deste cuidado de Deus, desta grandeza de Deus, deste poder de Deus sobre os seus filhos? A primeira coisa que o salmista diz, que o nosso Deus, Ele é acolhedor. Ele nos convida a nos separarmos de maneira radical da vida e do mundo lá fora. Ele, aliás, não nos convida a nos separarmos do mundo lá fora, ao contrário, Ele nos remete para dentro deste mundo hostil, deste mundo perigoso em que nós estamos, exatamente como o Senhor orou por nós em João 17, verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Foi o que Jesus orou na sua oração sacerdotal. Eu não oro, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre e os proteja do maligno. E como pode ser isto na minha vida e na sua vida? Como nós podemos caminhar na nossa jornada sem medo, livre da insegurança, sem temor, diante de todos os desafios que estão diante de nós? O segredo, o salmista diz, é conhecer a Deus como nosso acolhedor. Note aqui, queridos, nos primeiros 2 versículos, no versículo 1 e 2, que ele nos revelou este segredo,
E ele apresenta 4 nomes diferentes para Deus, que revelam os atributos e o caráter do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Ele está dizendo que este Deus é o Deus Elião, Altíssimo, o Deus de todas as coisas, o Deus que possui todas as coisas, o Deus que é dono de todas as coisas. Então ele está dizendo: aquele que habita no abrigo daquele que é dono de todas as coisas, aquele que é o Senhor de todas as coisas. E aí ele continua: este encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ele usa o El Shaddai, o Deus provedor, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua: isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele usa Yahweh, o Deus das promessas, o grande eu sou. E aí ele diz: ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus, ele é o Elohim, é o Criador, o Deus de todo poder. Este é o nosso Deus, amados. Ele é o Elohim, ele é o El Shaddai, ele é o Yahweh, ele é Elião, aquele que de fato é altíssimo. Ele é o possuidor de todas as coisas, ele é o provedor, ele é cheio de promessas, é ele que tem o poder de cumprir estas promessas. Deus, ele é o nosso abrigo, Deus, ele é a nossa sombra, Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso lugar seguro. Conhecer esse Deus e conviver com Ele ajuda a gente a descansar e seguir sem medo de viver, porque Ele é que nos protege do maligno. Eu não oro para que os tire deste mundo, mas eu oro para que os guarde do mal. Deus tem sido o seu abrigo na sua vida e no seu coração. Você tem descansado no seu poder, na sua provisão? O verso 1 diz que Ele é o nosso abrigo, e essa é uma referência ao templo do Senhor. O lugar de maior segurança para o povo do passado, do Israel, era o templo do Senhor. O Salmo 84 diz que inclusive as andorinhas acharam um ninho para si na casa do Senhor, porque ali elas se sentiam guardadas, protegidas. É no templo do Senhor, ou seja, é no momento em que nós desfrutamos da sombra do Todo-Poderoso, que é uma linguagem poética, porque o povo morava no deserto, e ali no deserto eles desfrutavam da sombra de Deus, do refúgio de Deus. E a lição para nós é muito clara, queridos. Na comunhão do povo de Deus, ou seja, no templo do povo de Deus, na congregação, na igreja, porque hoje eu e você em Cristo Jesus somos o templo, nós somos a morada de Deus. É ali que nós, nessa membresia intencional, nessa comunhão intencional, nós desfrutamos da sombra do Todo-Poderoso. É ali que a nossa vida está guardada, a nossa vida está protegida. Nós precisamos da comunhão da igreja, porque é nela que o Senhor nos acolhe em Cristo Jesus. Por isso, faça de Jesus o refúgio do seu coração. Faça de Jesus o refúgio da sua vida. Faça de Jesus a morada do seu viver. É Ele o lugar seguro. Aninhe-se a esta comunhão da igreja local, o abrigo do Altíssimo, a sombra do descanso do Todo-Poderoso para a nossa alma. É ali que nós descansamos na presença de Deus. É ali que nós nos aninhamos no altar de Deus, através da comunhão, para desfrutar da sombra do Todo-Poderoso. Mas uma segunda verdade nesse salmo é que Deus, além de nos acolher, Ele é o Deus que nos protege. E aqui Ele destaca 5 áreas da vida humana, pelo qual Deus, Ele manifesta a sua proteção.
E é incrível como o salmista tinha uma profunda consciência de que esta proteção guardava ele diante das circunstâncias difíceis e adversas da vida. Olha o verso 3, ele começa a falar das doenças físicas, doenças mortais, ou seja, doenças incuráveis, pragas mortais, ameaças de destruições, tais como HIV, câncer, Alzheimer, cardiopatia, Covid-19, dengue, doenças autoimunes. Olha o que diz ele no verso 3: pois ele o livrará das armadilhas da vida, e ele te protegerá das doenças mortais. Deus é o nosso protetor. O verso 6 diz: peste que se move sorrateira nas trevas, praga que devasta ao meio-dia, ou seja, doença de câncer de pele, hanseníase, bactérias, vírus, epidemias, pandemias. Não tema, diz o verso 6, a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Não tema. Ah, como nós temos sofrido ultimamente como humanidade, como nós temos passado por experiências duras, adversas, lutas, batalhas, das mais diferenças. A doença e a morte sempre estão à porta, fazendo a gente correr riscos, roubando de nós a alegria e a perspectiva de viver. Mas diz aqui o texto que aqueles que temem ao Senhor não têm nada o que temer. Você crê nisso? Aqueles que temem ao Senhor não precisa ter medo de nada, porque Deus é o nosso protetor. Deus nos protege, Deus coloca a sua mão. Mas ele fala também das coisas imprevistas que nós enfrentamos na vida. Olha o verso 5: a flecha que voa de dia. Coisas fortuitas, resultado da irresponsabilidade e da criminalidade do outro. Bala perdida, bêbado que está no volante, viciado que furta, ladrão que mata, ladrão que rouba. Diz o verso 5: não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. E ainda o verso 12: não tropece em alguma pedra, ou seja, as circunstâncias inesperadas, a casualidade, o tropeço, as pedras do caminho, os obstáculos na trajetória, as coisas que ninguém planejou, a hora, o local, a maneira inesperada, aquilo que a gente não contava, aquela notícia indesejável, aquele diagnóstico que nós não tínhamos na nossa mente. E aí o verso 12 diz: ele, os anjos, o sustentarão com as mãos, para que você não se machuque o seu pé em pedra alguma. É a proteção de Deus. Mas também ele fala dos transtornos psicológicos. Olha o verso 5: o pavor da noite, a ansiedade, o medo, a solidão, as angústias, o pânico. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. No verso 15 ele fala da angústia, a tristeza, as dificuldades, o estresse, fruto de longos traumas, de tribulações, de enfrentamentos, ou de algo que não se tem explicação, excesso de pressão no ambiente do trabalho. O verso 15 diz: quando clamar por mim eu responderei, e estarei com ele no meio das dificuldades. Ele está dizendo, no meio das angústias, das adversidades, eu lhe resgatarei e lhe darei honra. Deus sendo o nosso protetor, mas ele também fala dos desajustes sociais. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, diz o verso 7. Ou seja, em tempos de guerra, em tempos de violência, seja guerra e violência urbana ou mundial, e como nós estamos vivendo um contexto de conflitos, de guerra, de ontem para hoje de novo, Irã se levantando contra Israel. E aí ele está falando,
né, os tempos difíceis, a história daqueles que têm muitas lutas, muitas dificuldades nos seus negócios, daqueles que perdem tudo o que construíram, a sua fé, a sua família, a sua fortuna, a sua felicidade. E aí ele diz no verso 7, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não será atingido. Ele fala aqui desses ímpios no verso 8, perversos que vivem por perto, ao redor, que estão ao alcance da mão, e eles entram na casa, entram na igreja, entram no trabalho, eles se tornam sócios, empregados, patrões, gente raivosa, gente de dente feroz, de atitude agressiva, iracunda, de coração ruim. E o verso 8 diz, basta abrir os olhos e você vai ver como os perversos vão ser castigados. Então Deus trabalhando nos desajustes sociais, mas também Ele fala dos ataques espirituais malignos. O verso 3 ele fala do laço do passarinheiro, do caçador, ou seja, armadilhas do diabo, tentações e opressões malignas, que Satanás ele coloca sobre aqueles que servem e amam ao Senhor. Pedro fala que Satanás ele anda ao derredor, procurando aqueles que ele pode tragar. E esta é uma lista de perigos, queridos, que nós estamos inseridos neste mundo em que nós nos encontramos. E eles são grandes em número, eles são grandes em extensão, eles são grandes em poder, em profundidade, muito maior do que qualquer ser humano por si mesmo possa suportar. Nós por nós mesmos não temos força para enfrentar todos esses desafios, essas lutas, essas dificuldades, mas nós temos um Deus, nós servimos um Deus que nos protege. Por isso, esses perigos, eles podem produzir as mais diferentes situações, doenças, imprevistos, transtornos, uma sociedade que não se encontra, mas diz aqui o texto, pois Ele, o Altíssimo, no verso 3, o Todo-Poderoso, os livrará das armadilhas da vida e os protegerá das doenças mortais. Que bom que nós temos um Deus que nos protege, um Deus que luta por nós, um Deus que batalha as nossas batalhas, um Deus que sempre está pronto a fazer com que os seus desígnios, os seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida. Mas também diz aqui o texto que Deus ele é o nosso sustentador. Olha o verso 9 seguinte, se você se refugiar no Senhor, e se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá, Ele o sustentarão com as mãos, para que você não machuque o pé em alguma pedra, você pisará leões e cobras, e esmagará leões ferozes, e serpentes debaixo dos seus pés. Aqueles que fazem do Altíssimo o Deus Elião, o Deus de Melquisedeque, o seu abrigo, aqueles que fazem de Yahweh o seu abrigo, o salmista mais uma vez disse que quando nós temos esse Deus conosco, nós podemos ficar tranquilos, nós podemos descansar, porque Deus nos sustenta. Por isso, nessa noite, eu quero lhe dizer, tranquilize o seu coração, porque nós temos um Deus que luta as nossas causas, nós temos um Deus que é por nós. Descanse no Senhor, Deus ele sustenta, apenas a gente deve confiar. Há anjos, diz aqui, sustentando e protegendo e guardando o fiel. O verso 11 diz, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Que bênção! Nós temos aqui uma alusão aos anjos que saudaram Jacó antes do seu encontro com Esaú. Num momento crítico, eles anteciparam as boas novas a Jacó. Mais tarde também, num outro momento crítico, eles não livraram Jesus lá no Getsêmani, mas foi os anjos que o sustentaram.
Diz o verso 43 de Lucas 22, então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Deus nos conforta, Deus traz consolo por meio dos seus anjos. Às vezes o conforto vem diretamente de Deus, mas muitas vezes Ele usa os seus anjos para nos confortar e nos livrar. E para concluir, esse Deus todo-poderoso, o qual nós servimos, Ele é o nosso libertador. O trecho final aqui do Salmo, ele é um oráculo, ou seja, ele é uma palavra divina em forma de uma profecia, e Deus garante que o salmista aqui só fala, aquilo que ele fala é a verdade. Afinal, até esse momento só o salmista falou, mas agora Deus, Ele confirma aquilo que Ele deseja mostrar pelo seu coração. Olha o verso 14 a 16, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades, e eu o resgatarei e lhe darei honra, com vida longa o recompensarei, e lhe darei a minha salvação. Que promessas grandiosas para a minha vida e para a sua vida. Mas diz que essas promessas são para aqueles que amam, aqueles que confiam nele e aqueles que clamam por ele. A esses Deus, Ele recompensa e Ele dá a salvação. E é o que se confirma por Paulo lá em Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Isto nos lembra, queridos, que Deus, Ele nos protege quando nós estamos enfrentando tribulações. Anjos nos livram e nos servem diante das tribulações. A maior de todas as vitórias, ela já foi conquistada por Cristo Jesus. Ele derrotou o leão, Ele pisou na cabeça da serpente, e hoje Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos senhores. Toda a autoridade, todo o poder está no nome de Jesus. E tudo que o sofrimento arranca de nós, queridos, é necessário, o sofrimento nos arranca aqui de nós nesta vida, não é necessário para nós, para a vida eterna. Tudo que Deus tira de nós aqui, irmãos, o que Ele permite nós perdermos, nós não precisamos para a vida eterna, porque o que Ele faz é nos santificar, é nos separar mais para o Senhor. E em Cristo diz que nós temos graça, temos honra, e nenhum bem nos será negado para a nossa santificação e para a nossa libertação, porque nós somos protegidos, nós somos guardados. Nós temos a mão do Senhor. Então descanse nas mãos do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aninhe-se sob as asas do Senhor soberano e confie a sua vida naquele que é o que venceu por nós, Cristo Jesus. Coloque o seu coração nele e as bênçãos do Senhor realmente acompanharão a sua história e a sua vida. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado porque no Senhor nós podemos descansar. E obrigado porque é do Senhor que vem a perfeita paz. O Senhor mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Obrigado porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia e da tribulação. Sabemos sim, Senhor, que temos enfrentado dias difíceis, dias de grandes desafios.
E isto se reflete em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos filhos, nas famílias, na sociedade, no nosso corpo físico. Mas obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos refugiar no Senhor, aquele que nos segura na sua forte mão. Eu clamo, ó Deus, por aqueles que estão diante de uma luta que aos olhos humanos parece tão difícil e intransponível, que o Senhor, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, o Yahweh, possa ser o socorro bem presente nesta hora de aflição e de angústia. Que o Senhor seja o alento, que o Senhor traga, ó Deus, daquilo que é do teu coração, a força necessária para vivermos esta vida enquanto aqui estamos. E em tudo nós queremos nos abrigar na tua sombra e queremos descansar no Senhor. Por isso nós oramos, nós pedimos e nós clamamos por estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.